muito engraçado que hoje os saudosistas falam da ditadura como um lugar impoluto, sem corrupção. As pessoas não têm ideia da violência que existia em Portugal nos anos 30, 40 e 50. Violência doméstica, morte de crianças, homicídios. A verdade é que sabemos que existe aqui muito crime associado à figura feminina. Este interesse pelo true crime acaba por também ir ao encontro desta necessidade, ainda que possa ser favorecer aqui uma sensação completamente ilusória de segurança, não é? Eu faço apenas uma breve sugestão, que é quem tem filhas, sugiro que as inscrevam Jiu-Jitsu ou Krav Maga, ou então aulas intensas de pontapé nos testículos. Este é o Aqui Há Crime, um podcast da SIC, comigo, Júlia Pinheiro, e com a jornalista do Expresso, Marta Gonçalves, onde lhe contamos alguns dos mais violentos e chocantes crimes que marcaram o país. Hoje sentamos-nos mais uma vez no estúdio à conversa. Este é o último episódio desta temporada, toda focada em homicídios, e vamos terminá-la com 2 convidados que nos vão ajudar a perceber porque é que o crime é tão apetitoso. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Seja na ficção ou na vida real, o crime vende e tem procura. Mas porquê? Por que motivo nos interessa tanto saber detalhes sórdidos de determinados casos, ou porque abrandamos na estrada quando vemos um acidente? Para responder a tudo isto, tenho comigo, como já é habitual, a Marta Gonçalves, e connosco Neusa Patuleia, psicóloga clínica e forense, e Hugo Gonçalves, escritor e guionista. Além de psicóloga clínica, Neusa Patuleia é perita em Psicologia Forense e membro da Direção Regional do Sul da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Especializou-se em questões de violência, sobretudo em violência filioparental. É uma das autoras do livro Práticas de Intervenção na Violência e no Crime. O Hugo Gonçalves foi jornalista e estreou-se na literatura com o maior espetáculo do mundo em 2004. Mais de 20 anos depois, conta com uma dezena de obras publicadas. Deus, Pátria e Família, assim como Revolução, são 2 romances onde mergulha na realidade da ditadura portuguesa, enquanto desenvolve histórias e personagens ficcionadas. É ainda um dos guionistas da série da Netflix Rabo de Peixe, cuja estreia da 3ª temporada está marcada para 10 de abril. A ambos, obrigada pela presença. E deixem-me começar com o Hugo e questioná-lo aqui sobre uma coisa que falávamos ao telefone quando eu fiz o convite, que era... o Hugo não se vê como um escritor de policiais ou de crime, mas sim um escritor de romances que têm crime. Qual é a diferença e porquê? Não foi bem isso que eu disse. Eu citei um escritor norte-americano que é o Richard Price, que é um escritor que eu gosto imenso. Escreveu, por exemplo, o Clockers, que depois foi um filme do Spike Lee. Escreveu um filme extraordinário com o Al Pacino, que recuperou o Al Pacino, chamado Sea of Love. O Al Pacino tinha estado muitos anos desaparecido e depois esse filme recuperou, com Ellen Birkin também, fazem um belo par, e gosto muito dos livros dele e de facto nos livros que mencionaste e que eu tenho publicados, apenas um, que é o Deus, Pátria e Família, se foca numa investigação do crime, sendo que o crime não é a coisa mais fundamental desse romance, não é? O romance acaba por ser um retrato de Portugal no apogeu do Estado Novo, 1940, e eu acabei por escolher o género policial porque há algo de subversivo no género policial. É alguém que está à procura da verdade. E se tu colocas alguém, um detetive à procura da verdade, no momento em que a propaganda é o que mais interessa e a mentira e o controle da população era quase total, em 1940, é o ano da grande exposição do mundo português, por exemplo, há algo de subversivo. E se tu reparares, isso foi-me contado por um jornalista brasileiro. Não há muitos países que durante a ditadura produzam muitos romancistas policiais, porque a ordem instituída tende a considerá-los
subversivos. E, no entanto, quando eu fiz essa investigação, é muito engraçado que hoje os saudosistas falam da ditadura como um lugar impoluto, sem corrupção. As pessoas não têm ideia da violência que existia em Portugal nos anos 30, 40 e 50. Violência doméstica, morte de crianças, homicídios em família. Muito mais do que agora. Portanto, aos saudosistas, digo... Vão fazer uma investigação histórica, não é? Estamos bastante melhor. E é isso. Eu acho que, não sendo um escritor de romances policiais ou de crime, gosto muito de lê-los. E o escritor Jorge Luís Borges, argentino, que gostava muito de policiais, dizia: infelizmente o romance policial não beneficia do prestígio do aborrecimento. Ou seja, esta ideia de que a literatura tem que ser chata. E há muitos romances policiais, não sei se há muitos, há pelo menos alguns, cuja qualidade literária é muito superior a livros. Tantos. A muitos livros que são considerados literários. Há esse preconceito. Existe algum preconceito com tudo o que é de género, não é? E seja um género western, seja um género policial, há algum preconceito. Agora, há pessoas. Seria um pouco como. É um pouco absurdo, porque ninguém critica em termos de musicais, não é? Tipo, se é rock ou jazz. Também há preconceito. Há preconceitos com alguns géneros, é verdade. Também não falta. É verdade. Não falta. Mas um intérprete, um músico, não é? Há músicos que podem um dia tocar numa banda de jazz, são músicos profissionais, e no outro dia são contratados para tocar para fazer uma gravação de um grupo de rock. E eu acho que o escritor deve ter pelo menos essa amplitude Se o escritor tem o azar de ser validado pelos leitores, com muitos leitores, então está desgraçado. O escritor ou qualquer outra pessoa que tenha. Está desgraçado. Mas, Hugo, a questão aqui connosco é: o que é que nos impele, do ponto de vista, no teu caso, do ponto de vista criativo, o que é que te. Sei lá, tu não te interessa, portanto, a história policial nem a investigação, mas interessa tu, a gente, o que é que levou a ultrapassar a barreira moral e na tua cabeça de criativo isso tem que ter um mecanismo qualquer que desencadeia. Eu acho que a Neuza explicaria isso melhor do que eu, mas eu vou tentar. De certa maneira, eu já respondi isso quando disse que no Deus, Pátria e Família o género policial é usado como uma forma de desvendar ou tentar desmascarar aquela felicidade falsa que era construída pela É uma ditadura. espécie de justificação histórica para ti, né? Ou seja, é um mecanismo literário. Sim. No entanto, se eu olhar para os meus outros livros, mesmo o Revolução, até os livros mais pessoais, como O Filho do Pai ou O Filho da Mãe, que são livros assumidamente biográficos, eu diria que, claro que o crime não redunda sempre em morte, mas tem a ver com a morte. A morte é algo inelutável. Como dizia alguém, isto acaba mal para toda a gente. Já sabemos o fim. E no entanto, é incrível como a maioria das pessoas passa a vida a não olhar para a morte. Eu tenho no meu telemóvel, nas notas, não é? Tenho as notas do telemóvel onde vou escrevendo as coisas que tenho que fazer. E a primeira coisa que está escrita é Memento Mori. Não é que é uma frase de latim, basicamente que é lembra-te que és mortal. E eu tento fazer esse exercício de lembrar-me que sou mortal, não no sentido tétrico, depressivo de que vou morrer, mas para valorizar aquilo que tenho e a vida do dia-a-dia. E há pouco tempo enviei um mail à minha mulher, avisei antes para ela não lhe dar uma slip-up, a dizer: olha, eu vou deixar as minhas últimas vontades e as coisas que eu quero que façam com os meus livros, e não sei o quê. Deixar a morte preparada em vida. E há muitas pessoas, quando eu conto isto, que ficam um pouco transtornadas. Então eu acho que esta dificuldade que nós temos em lidar com a morte, eu acho que ela tem que ser, de alguma forma, sublimada. E então, quando as pessoas veem programas sobre morte, quando veem podcasts sobre true crime, quando leem estes livros, talvez de alguma maneira fascínio só. Sim, ou seja, estão a resolver alguma coisa. Diz que o não dito torna-se maldito, não é? Então, como as pessoas talvez não digam aquilo que sentem sobre a morte ou os seus temores, talvez a literatura, como em muitas outras coisas, não apenas na morte, sirva para elas sublimarem aquilo que não foi dito.
Oh, Neuza, agora já vai a bola para si. É isto? Fascina-nos tanto a morte, a violência. Eu acho que o seu core, digamos assim, o seu objetivo mais de investigação é a violência, não é? Mas a morte, de facto, cruza-se e suscita muita curiosidade. Tem a ver com isto que o Hugo acaba de dizer? Sim, primeiro que tudo, eu acho que é importante estabelecer aqui uma baliza, que a curiosidade que estamos a falar sobre o crime, sobre a violência, a curiosidade sobre o desvio, não é, da norma, aquilo que nós normalmente chamamos por curiosidade mórbida, não quer dizer que há um gosto pela violência e por acontecimentos negativos, macabros e mórbidos, não é? E portanto eu acho que é preciso fazer aqui esta distinção. Esta curiosidade não tem a ver com o prazer de propriamente estar a assistir a acontecimentos negativos que envolvam efetivamente o crime, mas envolve esta curiosidade sobre perceber, não é? Curiosidade sobre perceber o comportamento humano, o que é que leva em determinadas situações a se ultrapassar determinados limites, não é? Relativos à natureza humana, que nós temos como certos. E portanto isso também nos confronta com a nossa própria vulnerabilidade, não é? E portanto ou seja, a curiosidade é muito mais naquilo que se passa na cabeça de quem pratica o crime do que necessariamente no crime? A curiosidade é em tentar perceber e dar um sentido àquilo que aconteceu. E sim, passa também por tentar compreender, por encontrar algum sentido para aquilo que, à primeira vista, nos parece incompreensível, não é? Que nos parece impossível de acontecer, que não nos parece alinhado com aquilo que entendemos que são os pressupostos morais do ser humano. E, portanto, procurar dar sentido a isto e compreender, enquadrar aquilo que levou a que determinado crime hediondo acontecesse, também nos dá alguma sensação de segurança, não é? Porque devemos de alguma forma compreender aquilo que aconteceu, não é? Não é aceitar, mas encontramos um fio condutor e isso também depois devolve-nos uma sensação de segurança, não é? E quase que de reafirmação com a nossa própria identidade moral e o coletivo moral, não é? A identidade coletiva moral relativamente à sociedade em que vivemos, não é? E portanto o interesse e a curiosidade são perfeitamente normativos, não é? Pela diferença, por aquilo que nos desafia, que nos confronta com aquilo que nós nunca pensámos ser possível. Portanto, essa curiosidade por tentar perceber é absolutamente normal. E depois, ao fim e ao cabo, também neste processo acabamos por, como o que estava a dizer, também pensarmos sobre nós próprios, não é? Sobre quais são os nossos limites, não é? Portanto, com esta comparação implícita com aquilo que está a acontecer, fazemos espelho de nós próprios. Exatamente. Tenho de perguntar aqui ao Hugo, porque muitas vezes, já falámos aqui várias vezes no podcast, às vezes falamos que há crimes que são tão complexos e têm tantos detalhes que poder-se-ia dizer que eram ficção. E chegamos sempre à mesma conclusão: é a realidade supera a ficção. Não querendo aqui desmerecer a ficção, naturalmente. Para ti, como criadora, não é? Como pessoa que está a começar um texto e contar uma história, e a história, tu partes sempre de um pressuposto real ou é tudo ficção? Depende do projeto em que esteja a trabalhar. Eu acho que o mais importante é nem tudo aquilo que acontece na realidade é suscetível de se tornar ficção. Eu conto-vos uma história que poderia ter resultado de um crime ou não, mas não sei. Não sei depois como é que terminou. Então, a história foi-me contada por uma pessoa em que havia um casal e eles tinham-se casado, tinham-se casado. Mas até bem perto do casamento ela tinha tido uma relação com outra pessoa.
E o casamento tinha sido assim uma coisa quase um beco sem saída. O que acontece muitas vezes, as pessoas acabam de repente. Essa pessoa chegou a dizer: a única coisa que eu gosto do meu casamento é o meu vestido. Portanto, havia todo este drama. E pouco tempo depois de terem casado, a aliança dela partiu-se, que é uma coisa em comum, uma aliança de ouro. E no dia em que eles foram ao Ourives arranjar a aliança, pararam numa passadeira e o ex-amante passou à frente deles, atravessou a passadeira. Tudo isto, quando eu ouvi estas sinais. Não, pronto. Quando eu ouvi isto, achei a história extraordinária. Mas ela é tão inusitada e parece tão rebuscada, uma aliança que parte, a coincidência, que eu teria dificuldade em incluí-la. Mas porque te limitas enquanto criador, não conseguias resolvê-la? Talvez conseguisse resolvê-la, talvez. Ou então tenha percebido que ela funcionava melhor num podcast do que num livro de 500 páginas. Mas essa é uma das coisas. Antes de gravarmos, estávamos a falar sobre o crime no Brasil. Eu morei lá e as histórias recambulescas, às vezes cómicas. Aliás, a primeira vez que eu acho que eu vi a expressão homicídio mesquinho foi no Brasil. Não sei se é utilizada cá, mas é ok, mas é do género: o meu vizinho pôs música às 8 da manhã, eu vou lá acima dizer tira a música e ele dá-me um tiro. Coisas desse género. Eles chamam homicídio mesquinho. Ou frívolo. Frívolo, qualquer coisa. E então existem no mundo real muitas histórias de crime que são absurdas, engraçadas, violentíssimas, mas talvez nem todas traduzam para a ficção. Aliás, porque a ficção, eu acho que, pelo menos para mim, além da trama, não é? Hoje em dia está muito na moda os ganchos no fim das séries ou dos livros e as reviravoltas sempre para surpreender o leitor. Mas para mim a pertinência de uma história, a profundidade psicológica é muito mais importante do que as reviengas que o autor possa criar. Aliás, dou um exemplo. Há um filme extraordinário chamado As Bestas, ganhou os Goias todos aqui há 2 anos, de um espanhol, do Rodrigo Sorogoyen, e desde o princípio desse filme nós sabemos que vai haver um homicídio. Sabemos que vai acontecer uma coisa trágica. Não há grandes reviravoltas, grandes surpresas, mas o filme é incrível, passa-se na Galiza, porque ecoa uma verdade tremenda. Portanto, o realizador e o escritor não precisaram dizer: eu agora vou-vos enganar, agora vou-vos mostrar que afinal é um mordomo. E para mim, enquanto escritor, sem prejuízo de às vezes poder-me surpreender o leitor, eu acho que o que interessa é ecoar alguma verdade humana. É isso que prende o leitor. Muito bem, portanto não há aquele limite que é: não, isto é demais. Não, isto é demais. Não pode ter um acidente antes, morrer depois e ainda cair num buraco a seguir. Eu acho que depende. Estou a brincar. Sim, mas haverá escritores que serão capazes de fazer isso. E eu acho sempre que eu estou a editar e a reescrever o meu próximo romance e já cortei mais. O livro tem 300 e tal páginas do Word, já cortei para aí umas 20. Ou seja, eu acho que o ato de cortar e de depurar é mais importante do que encher chouriços. Não, mas de facto, eu não sei, eu como leitora, agora na minha condição de leitora, e sou de facto compulsivamente agarrada aos policiais, acho que deve haver pouca coisa editada em português que eu não tenha lido, têm que me justificar a história. Ou seja, quem escreve tem que apanhar-me as pontas todas para depois a história fechar, não é? Fechar para ter um sentido. Deixa-me só dar uma chega em relação ao que disseste e ao que disse a Neuza, que vai ao encontro de uma coisa que eu pensei. A Neuza falava da necessidade de sentido, das pessoas darem sentido ao crime. Há um filme chamado Zodiac, do David Fincher, que provavelmente é um filme extraordinário, mas que provavelmente é considerado um dos filmes menos conhecidos da sua filmografia. E há uma razão para isso: é que o crime não se resolve. É um crime verdadeiro que aconteceu nos Estados Unidos e não se resolve. E da minha experiência também, mesmo os documentários de crime verdadeiro que eu vi nas plataformas, há alguns documentários que não apresentam solução para o caso. E é muito frustrante. E por mais bem feitos que estejam, e que eu perceba até como criador que às vezes a dúvida é muito mais interessante do que a resolução, não é? Há que deixar várias coisas em aberto, não é? Não deixar, eu faço isso nos meus livros, deixo alguns finais em aberto, não completamente em aberto, coisas que não têm que se contar da personagem. Aliás, a exposição pode ser muito chata, não é? Nós vemos um daqueles episódios do CSI e quando os detetives começam a falar um com o outro e a explicar tudo o que aconteceu, aquilo é tudo muito chato. Mas eu acho que existe isso, que é
Estavas a falar das pontas soltas. Quando as pontas não são todas atadas, quem está a ver ou a ler sente que falta aqui qualquer coisa. Isso é curioso, porque nós, enquanto mamíferos bípedes, o nosso cérebro está ultra programado para estabelecer padrões e para encontrar sentido. Se nós nos lembrarmos, uma das grandes ansiedades no início da pandemia era as pessoas não saberem. Não era apenas o facto de estar em casa ou de que havia uma doença, era não saberem o que é que aquilo era. Nunca tínhamos vivido isto. E então todos nós estamos constantemente a procurar padrões, a comparar um sentido, e é talvez isso também que explica que hoje em dia nas redes sociais as pessoas tenham tanta necessidade de afirmar que têm razão perante o outro. Mesmo quando não o conhecem, veem um post de alguém e dizem não, isso não é assim. Como dizia o meu sogro muito bem, a ignorância pode ser muito atrevida. Então não pode. Neuza, nós temos acesso a esses dados também por causa deste podcast, mas tendencialmente o público que mais consome true crime, crime policiais, são mulheres na faixa entre os 40 e 50 anos. Há alguma explicação para este público-alvo? Ou... Uma das questões que a literatura aponta é também relativamente ao interesse pelo true crime, a necessidade de encontrar, de alguma forma, realizar aqui uma aprendizagem preventiva sobre o risco. E, portanto, obviamente isto não será exclusivamente uma necessidade exclusiva das mulheres, mas a verdade é que sabemos que existe aqui muito crime associado aqui à figura feminina e, portanto, eventualmente nesta senda de procurar perceber melhor e estar atento a determinados sinais e de conseguir identificar determinados sinais de alerta, não é? De eventuais ameaças, de eventuais situações de perigo. Portanto, este interesse pelo true crime acaba por também ir ao encontro desta necessidade, ainda que possa ser favorecer aqui uma sensação completamente ilusória de segurança, não é? Mas a verdade é que esta sensação de que se eu compreender porque é que determinados crimes acontecem, vou acabar por estar mais atento a determinadas ameaças, mais atento a determinados sinais de risco, e portanto isso dá uma sensação de que estou mais preparado para lidar com eventuais situações de perigo. E portanto eu não sei, eu ia fazer aqui já uma provocação, que é a cabeça feminina tem, como nós fomos formatadas, não é, durante muito tempo, não é, para termos assim uma atitude na vida, não direi mais passiva, mas pelo menos com manifestações de curiosidade sobre algumas coisas que não eram consideradas de todo femininas, não é? Entretanto, o mundo mudou. Não mudou tudo, mudou, a sociedade mudou, aquilo que nos interessa, que nos chama a atenção. E de facto, esta mudança, há agora aqui uma espécie de libertação daquilo que nos chama a atenção e que se calhar as mulheres estão a verbalizar mais. Isto obviamente as feministas cá neste momento estão muito zangadas comigo, e provavelmente estou aqui a achar que eu estou a fazer uma grande simplificação, mas não terá um bocadinho a ver com isso, que é no passado não tínhamos assim uma espécie de filtro de contenção, que há certas matérias que eu nem me vou manifestar porque isso que não diziam respeito ao universo feminino. Não faziam parte do meu universo direto. Não é um bocadinho isto aqui, não é uma questão cultural também. Eventualmente sim, não é? Isso acaba por acontecer em várias áreas da vida, não é? Portanto, nós temos aqui uma herança cultural e social em que sim, determinados temas não eram associados ao universo feminino e portanto não eram permitidos à mulher de lucubrar e de pensar, opinar, de refletir, de assistir até. Isto para levar mais longe, que essa cabeça feminina, portanto, como psicóloga, não é? Ainda por cima ligada às questões forenses, se a mente feminina não é particularmente dotada da potência. Já tivemos aqui uma colega sua que disse que não os homens e as mulheres que são iguais. Portanto, as mulheres não matam mais, não matam de maneira diferente, não têm... As mulheres... Até matam muito menos. Pois, 80% dos homicídios no mundo são cometidos por homens. Eu sei, mas eu tenho uma convicção.
Que horror. Tenho uma convicçãozinha aqui que as mulheres às vezes não são mais violentas, nem têm uma atitude se calhar mais fora da norma, porque estão socialmente muito formatadas. E agora a doutora está a olhar para mim a pensar: esta mulher é perigosa. Não, de todo. Não sei se não estamos realmente. Só não fazemos mais porque não nos deixaram. E porque não temos herança. Não temos herança moral para isso. E cultural, E não é? cultural. E cultural. E biológica. É biológica. Não, ou seja, o homem pode matar uma mulher com as mãos. Dificilmente uma mulher consegue matar um homem só com as mãos. Mas as mulheres fazem coisas às vezes, os crimes Claro que das sim. mulheres são, eu acho que às vezes são de relojoaria, não é? Isso é depois a Mas sua capacidade de contornar as suas eventuais vulnerabilidades, ou seja, a ausência de força, quando se pretende realizar algum ato de violência e, portanto, utilizar a inteligência para chegar a um determinado fim que se pretende. Eu sabia que as mulheres eram mais inteligentes. Mas eu Não dou um foi exemplo. isso que eu disse, não foi isso que eu disse. Sem descurar a questão cultural, que obviamente que é fundamental, há um lado da psicologia evolutiva e há um lado da constituição das pessoas que é diferente. Os homens têm, em média, têm mais massa muscular, têm mais densidade óssea, têm mais força. Há uma coisa que às vezes, até agora quando se começou a falar do Me Too, e os homens começaram a falar disso, felizmente, entre eles, que é muito importante, que é os homens, nenhum homem, ou praticamente nenhum homem, tem a experiência de se colocar numa situação em que é vítima de violência sexual. Ou seja, nenhum homem entra num táxi e pensa: eu vou ser violado. Nenhum homem às 2 da manhã pensa em termos da violência sexual, vou para casa às 2 da manhã e nada, posso ser assaltado talvez, mas isso não está presente. E como as mulheres sabem, essa ideia da violência, especialmente da violência sexual, é muito presente no dia-a-dia da mulher. Ou seja, o homem não tem que contemplar: vou vestir esta roupa, ou vou ali, eu vou estar com aquela pessoa. Como dizia um comediante, o Louis C.K., que também teve algumas questões com o Me Too, mas ele tinha uma graça. Ele dizia: de cada vez que uma mulher vai num primeiro encontro com um homem e entra num carro com ele, ela pode estar a entrar no carro com um urso, não é? Com um urso selvagem. E os homens não têm essa experiência, não têm, a menos que quando vão para a prisão, talvez, mas não têm essa experiência. Então, para eles, às vezes, é-lhes difícil colocarem-se, entrarem nesse esquema mental de que eu posso ser uma vítima a qualquer momento. É verdade que isso, no geral, é assim que funciona, mas também é importante dizer que há homens que também são vítimas de abuso sexual e, portanto, também haverá exceções relativamente a essa questão. Mas sim, do ponto de vista geral, é isso que estamos a falar, não é? Efetivamente, há aqui um medo muito mais presente nas mulheres relativamente a estas questões que apontas, e também por isso haverá aqui uma maior necessidade de segurança, não é? De encontrar aqui sinais que eu possa sentir que, se estiver atento a determinadas questões, estarei mais protegido. E, portanto, há aqui este processo de aprendizagem, naquilo que estava a falar há pouco, não é? E isso acaba por estar muito associado a esta necessidade de consumo, porque se eu compreender melhor como é que determinadas coisas acontecem, eu estarei mais atento a determinados sinais, não é? E portanto, isto também nos dá aqui uma sensação de segurança. Júlia, lamento. Provocações. Eu faço apenas uma breve sugestão, que é: quem tem filhas, filhos também, mas quem tem filhas, sugiro que as inscrevam jiu-jitsu ou Krav Maga, ou então alas intensas de pontapé nos testículos. É a melhor forma de eliminar um homem à partida, especialmente quando ele é maior. É pontapés nos testículos. Portanto, não sei se existe já, se não há ginásios que me estão a ouvir que comecem a dar aulas. Nova modalidade. Defesas de testicular. Exatamente. Bom, mas entretanto, isto agora já vou aqui puxar a brasa à minha sardinha, que é, de facto, hoje há uma muito maior visibilidade nos órgãos de comunicação deste tipo de matérias. Portanto, há 30 anos
falava-se de vez em quando, porque era uma anomalia dentro da norma de questões criminais, o crime que tinha acontecido. A partir de uma determinada altura, agora, as televisões, por exemplo, têm segmentos criminais diários. Temos uma televisão, eu vou dizer o nome, não tem problema nenhum, a CMTV, que está muito em cima, e aqui vou usar mesmo um verbo um bocadinho mais popular, está a cavalgar constantemente este tipo de eventos, e isto teve como consequência um interesse redobrado das pessoas, ou seja, de facto há espaço para falar sobre estas matérias, as pessoas sentirem que estão a espelhar, a retirar informação para si e a interessarem-se muito. Uma coisa trouxe a outra, ou seja, quanto mais mostrarmos, mais vai acontecer, que é o que as pessoas dizem, se não mostrassem tanto na televisão, pois não acontecia isto. Também é uma grande simplificação, não é o cara do é uma grande simplificação. Acho, não é isso, claro. Não sei, acho que, quer dizer, sempre houve histórias de que nos anos 70 ouviram um álbum de uma banda e cometeram um crime. Eu acho que essas pessoas têm uma propensão para um crime e encontrarão um gatilho ou não. Eu acho que, digo isto enquanto cidadão, acho que é muito mais pernicioso para a sociedade aquilo que no Brasil, que tem uma cultura mediática ainda mais sanguinária do que a nossa, não é? Aliás, eles dizem, o jornalismo espreme que sai sangue, não é? Eu acho que é mais perniciosa até para, por exemplo, criar aquilo que, como disse o nosso primeiro-ministro, de percepção de insegurança. E quem se sente um dia de manhã a ver a CMTV tem uma visão do país que não é a visão real. Todos os números indicam. Depois, obviamente, o problema de associar a criminalidade à imigração, que é desmontada uma e outra vez pelos números e pelo diretor de Polícia Judiciária, e é incrível como é que verdades factuais hoje em dia não conseguem mover medos e convicções emocionais. É extraordinário. Imagino que esteja a ser estudado isso. É como olharmos para uma parede preta e alguém dizer, não, essa parede é branca. E acho que os ciclos noticiosos de 24 horas, as redes sociais, portanto, as câmaras de eco dessas coisas, ou seja, hoje em dia, quando nós vemos uma notícia sobre um fogo, sobre Pedrógão, sobre as cheias, a maioria das pessoas não vê uma notícia. Não acordam de manhã, leem a notícia no jornal ou vêem a notícia na rádio. Estão dentro da roda do ratinho o dia inteiro. E não há maneira de, estando exposto a essa roda, que isso não tenha implicâncias cognitivas, não tenha implicâncias de personalidade. Nós começámos com a internet chamando-lhe o mundo virtual. O mundo virtual não é virtual. Ou seja, o mundo virtual é real. Se hoje em dia nós temos adolescentes, e não só, que têm de tempo de ecrã 8 e 10 horas, isto é real, então eles estão a viver nessa realidade. Quando as pessoas dizem, mas há uma violência das redes sociais, que é estanque nas redes sociais, não é bem assim. Claro que há pessoas que, tal como quando estão dentro dos carros, dizem coisas no trânsito e dizem nas redes sociais, mas nós vemos isso, não é? Tipo, nós temos deputadas que são ameaçadas de morte, que são enxovalhadas nos corredores da Assembleia por outros deputados. Agora mesmo no hemiciclo. Sim, portanto, quando nós temos esse discurso de ódio, um discurso vil, ordinário, não só repetido uma e outra vez, mas protagonizado por figuras do meio público que são celebridades, então estamos a validar esse discurso. E não é por acaso que quando, depois do caso no Estádio da Luz do Vinícius com o jogador do Benfica, se nas bancadas havia pessoas a imitar macacos e a mandar o jogador para a sua terra, no dia seguinte nas escolas também havia. E tu achas que nós estamos aqui a falar nas notícias e na realidade, mas a ficção também tem que ter esse sentido de responsabilidade quando está a criar? Não tenho sentido de responsabilidade, nada. Nesse aspecto sou um bocado como o Maradona, quando o criticavam, ele dizia, eu nunca quis ser um modelo moral de ninguém. Não, a ficção responde à ficção. Ou seja, eu enquanto cidadão tenho os meus princípios, posso ter a minha causa. Enquanto escritor, o que me interessa é contar uma história interessante, que não tem que ter nenhuma conclusão moral, que não está a pregar nada a ninguém. A literatura serve para, de alguma forma,
desmascarar as verdades humanas que muitas vezes nós não conseguimos durante a vida. Serve para tratar temas universais como a liberdade, a morte. Mas não tenho qualquer preocupação, pelo menos consciente, inconsciente, mas pelo menos consciente, de dizer ao leitor aquilo que ele tem que fazer, ou pensar, ou acreditar. E também ajuda a lidar simbolicamente, não claro, é? Com o medo, com a ansiedade. Mas ninguém me ajuda. Se vemos tanto crime, se vemos tanta violência, eu estou a usar a palavra crime para aqui ajudar a chegarmos lá à reflexão, que é: se vemos tanta coisa, e por exemplo as redes sociais trazem hoje a tal amplificação, eu concordo inteiramente com o Hugo, não é nada virtual, o que se está a passar é real, as pessoas já têm aqueles comportamentos, transpõem-nos daquilo que é os escritos que fazem nas redes sociais e depois praticam-nos no concreto. Pergunto se estarmos expostos, e aqui eu sou pecadora porque há muitos anos também faço isto, se de facto conduzimos os nossos espectadores e as pessoas que nos estão a ver e a sociedade no modo geral a olhar com dizer: um dia posso eu fazer. Eu acho, a questão é que quando há uma espetacularização relativamente ao crime, não é? E muitas vezes o ónus é colocado também no agressor e há quase uma idolatração relativamente a essa figura, não é? Isso obviamente pode sim influenciar algumas pessoas que assistem a isto, como mas têm que estava ser a dizer, perturbadas, não é? Têm que ser pessoas que têm ali Eu acho que aqui acho que é importante referir que nós vamos evoluindo, não é? Nós vamos nos tornando seres pensantes, não é? E relacionais, portanto vamos percebendo o que é que está certo e o que é que está errado, vamos tendo a capacidade de nos posicionarmos em determinadas situações de acordo com isso, não é? De acordo com aquilo, com os pressupostos morais que vamos construindo em função daquilo que também vamos vivendo, não é? Portanto, aquilo que vamos assistindo, aquilo que vamos vivendo. E como eu estava a dizer, em idades muito precoces, esta exposição excessiva a determinados comportamentos de desvio acabam por moldar a nossa forma de ver o mundo e de nos vermos a nós próprios. Há uma banalização e uma normalização. É como a guerra, não é? A determinada altura. Sim. Se nós começamos, há pouco o que estava a dizer, portanto, a pessoa não vê uma notícia e depois desliga, não é? Portanto, há aqui uma espetacularização relativamente ao sofrimento, relativamente à violência, relativamente a todas estas questões que também mexem connosco, não é? E que nos envolvem, porque todas estas questões despertam a nossa curiosidade também porque nos ativam emocionalmente e nos envolvem, não é? E quanto mais real for, mais nos envolve, não é? Porque sabemos que aquilo efetivamente aconteceu. Isto relativamente ao true crime, mas mesmo outras questões que estávamos aqui a falar sobre esta exposição à violência gratuita, não é? E portanto isto acaba por ser o limite entre o que é aceitável e o que não é aceitável, acaba por ficar muito ténue. E quando falamos de gerações mais jovens, não é? Em que ainda estão a moldar a forma como se percepcionam e percepcionam o mundo, isto tem aqui um impacto enorme, porque se eu assisto diariamente, se eu estiver exposto a cenários de violência, eu vou crescer e vou desenvolver aqui a percepção do mundo como um local inseguro, cheio de ameaças, cheio de perigos e portanto e também vou desenvolvendo aqui a noção de que só com a violência é que eu consigo resolver ou consigo impor a minha vontade. Portanto, isto efetivamente é assustador e preocupante e portanto precisamos de estar efetivamente, principalmente com as gerações mais jovens, porque ainda estão a formar a sua personalidade e estão a construir a forma como se percepcionam a si mesmos e ao mundo. E, especialmente, portanto, desculpe interromper-te, que é não só o acesso a essa informação, mas se não tiverem alguém em casa que faça um enquadramento, ajuda a ter aqui um pensamento crítico sobre aquilo que está a acontecer. Um enquadramento ético das coisas. Portanto, e às vezes até ao contrário.
Ou seja, não existe alguém em casa, do ponto de vista das referências afetivas, que acabam por ser normativas, não é? Que nos ajudem a pensar sobre o que é aceitável e não é, e às vezes até ao contrário, porque determinados comentários que muitas vezes os adultos, as famílias, acabam por ter à mesa do almoço, à mesa do jantar, este aquele outro, o não sei quantos, nananã. Portanto, todo este discurso muito violento e muito agressivo relativamente ao outro, não é? Tínhamos as questões, por exemplo, dos clubes de futebol, não é? Em que as pessoas, o outro clube, eles são isto, são aquilo, são aquilo outro. Hoje em dia isto acaba por ser muito mais evidente, não só nas questões clubísticas, mas relativamente a outros temas. Ou seja, comportamento que decorrem daí, não é? Exatamente. Estavam primeiro confinadas à questão clubística e hoje explodiram, como o que estava a dizer. Exatamente. Portanto, se não concordamos não há decoro, não é? Não há aqui respeito pelo outro, pela opinião do outro. Cada vez mais há uma tendência para estas posições extremadas. Ou estás comigo ou estás contra mim. Ou és contra mim. E, portanto, isto tem... Sabe-se lá onde é que nos leva. Exatamente. Mas não, estava a pensar nisto exatamente, não só da exposição das pessoas mais novas, que têm um cérebro em informação e que são mais vulneráveis, mas também a ausência parental em casa. E estava a pensar que hoje nós achamos absurdo que as crianças em 1950 comessem sopas de cavalo cansado antes de irem trabalhar para o campo, onde vinho com açúcar, onde nem sequer iam à escola. Os 8 anos tinham deixado a escola. Ou dormir mesmo, ceia da noite. Ou se eu chegar a casa e atirar um maço de cigarros para o meu filho de 4 anos e dizer assim, fumei à vontade, as pessoas chamam a CPCJ, não é? No entanto, deixar um filho sem qualquer controle, horas e horas no YouTube, a escolher os seus próprios vídeos, é algo que nós vemos todos os dias, em restaurantes, nos carros. Eu não estou aqui a ser moralista, porque todos os pais em algum momento têm que recorrer a ecrãs por alguma razão, estão cansados. Mas eu tenho reparado nisso, desde que tenho filhos, que ainda não chegámos completamente, ainda não chegámos à conclusão de que entregar um ecrã a um filho pode ser a mesma coisa que lhe dar uma malga de sopas de cavalo cansado. E o que acontece muitas vezes é que as crianças são deixadas. É que nem sequer antigamente na televisão, a televisão não é infinita e tem uma programação. A internet é infinita e mostra coisas que a televisão não mostra. Então há uma diferença. E então eu acho que hoje há um problema de pais abandónicos que não têm a noção que são abandónicos. Abandónicos, não conhecia o termo. Abandónicos. E a sopa de cavalo cansado acaba. É? Exatamente. A sopa de cavalo assim, mesmo. Nem todos mais depois de... Há pouco estavas a dizer que é o equivalente, é pior. É pior, sim, porque é abrir a porta, não é? Abrir a porta, nós desde sempre temos aqui esta necessidade de educar os nossos filhos para não falar com desconhecidos, não ir com desconhecidos, não é? Se forem abordados, portanto, e não temos noção. Eles estão aí com tantos desconhecidos quando estão nas redes. Exatamente, que quando eles têm acesso, este livre acesso às redes, aos vídeos do YouTube e por aí, os grupos do WhatsApp, estamos a escancarar a porta, não é, da nossa casa, olha, não podemos abrir a porta a pessoas que não conhecemos, não abrimos a porta. A porta fica escancarada, para a intimidade, para a sua privacidade, e a porta do seu cérebro, ou seja, daquele cérebro que está em formação. E, portanto, é uma porta aberta que facilmente chega àquela criança ou àquele jovem e os influencia. Não é? Consegue influenciar facilmente e, portanto, isto é perigoso, é muito perigoso e é importante termos esta noção. E ainda não fizemos as contas a esse perigo, não é? Ainda não sabemos o que é que esse perigo quer dizer em termos de geração, o que é que aí vai. Mas desculpa, já, achas que sim? Que já. Hoje em dia, olha, o Jonathan Hadith, que publicou um livro, agora não sei, mas um livro foi um best-seller, está publicado em Portugal, que fala dos malefícios das redes e da exposição ao ecrã. Há infinitos estudos nos Estados Unidos sobre como é que desde o advento do smartphone em 2010, julgo eu, aumentou entre os jovens depressão, automutilação, suicídio, ansiedade. Isso está
estudadíssimo. Ou seja, mas que sociedade é que vai emergir daí? Ainda não vivemos o futuro. Ainda não vivemos o futuro. Já se sabe que há danos, e não é por acaso que vários países, a Austrália, agora Portugal, começam a tomar medidas. E a França agora também, não começam a tomar medidas da mesma maneira que tomaram medidas em relação ao consumo de álcool e à venda de tabaco, não é? Estamos a chegar ao fim, não sei se há algum, como estamos aqui a matéria principal é o crime, se para fecharmos querem algum crime, alguma coisa, alguma história que tenha a ver com este universo do qual estivemos a falar, que vos tenha impressionado particularmente nos últimos tempos? Crime? Ou então, no caso do Hugo, algum que tenha acontecido na realidade e que tenha pensado, gostava de ter tido esta ideia, ter escrito isto. Não, deixo 2 sugestões para quem gosta de livros sobre crime, de ficção. 2 autores, o Ruben Fonseca, que é um autor brasileiro extraordinário. Podem começar pelo Feliz Ano Novo. O primeiro conto, para quem gosta de crime, é daqueles que muda completamente a percepção do que é que pode ser a literatura. E o Dennis Lehane, mais conhecido pelo Mystic River, mas tem livros também, para quem gosta, extraordinários, que alia a qualidade da escrita a boas histórias. Não um crime em particular, mas como já aqui falámos do Brasil, eu acho que foi a última vez que estive no Brasil, foi há 1 ano e tal, e liguei a televisão num hotel para ver os tais programas, o Guilty Pleasure, e percebi algo que já tinha entendido quando morei lá, que é as sociedades não são violentas exclusivamente em função dos crimes violentos. O Brasil tem mais de 50 mil homicídios por ano, uma taxa muito alta, mas com a forma como também nós lidamos com a violência. E eu apaguei a televisão neste momento, no momento em que nesses programas de crime se mostrou um atropelamento de uma criança numa daquelas câmaras de vigilância. E eu disse, não só eu não queria compactuar com aquilo, mas disse, isto é uma sociedade que, e aqui não estou a ser moralista em relação à sociedade brasileira. Isso já é falta de empatia, claro, tudo, não é? Mas, ou seja, chegou-se a um ponto, não é, pela convivência com a violência, em que é admissível mostrar esta televisão um atropelamento de uma criança. É pornografia da violência. Pronto. Pornografia da violência. E Portugal não está lá, mas como tu própria mencionaste, tem vindo a dar passinhos para isso. A Neuza, quer alguma coisa que quer deixar-nos aqui? Sim, não quero destacar nenhum crime em particular que me tenha de alguma forma sensibilizado mais. Ou indignado mais, mas eu acho que é importante também termos noção de que falarmos mais, pegando um bocadinho da ideia inicial que o Hugo trouxe, também falarmos mais sobre a violência, seja na ficção, seja na vida real, também nos ajuda proporciona momentos de debate, de maior debate sobre o tema, não é? Sobre a violência, sobre a prevenção a determinadas situações, também nos ajuda a empatizar mais com as vítimas e perceber um bocadinho melhor o sofrimento das vítimas, e portanto também nos ajuda a colocar na mesa o assunto da justiça, não é? E de que sociedade é que queremos e aquilo que consideramos aceitável e não. Portanto, sem a espetacularização do sofrimento, também com respeito pelo sofrimento, e às vezes eu acho que tendemos para esquecer esse respeito pelo sofrimento das vítimas, quando as coisas estão a acontecer e há aqui uma necessidade de explorar muito e de expor muito a vítima. Portanto, aí não interessa, não é, esse tipo de espetacularização, mas depois esta reflexão usando a ficção ou mesmo usando casos reais que já aconteceram e debruçarmos-nos sobre eles e pensarmos sobre eles, também nos ajuda a colocar determinados temas em cima da mesa e favorece aqui a reflexão sobre o comportamento humano, sobre quais são os valores da nossa sociedade que nos identificamos. E a humanização. Sim. Quer da vítima, sim, às vezes também do agressor. Claro que sim. É o que nós tentamos, é o que temos tentado fazer nos últimos tempos, não é, Marta? Vamos terminar? Vamos terminar. Obrigada aos dois por estarem presentes. Muito obrigada aos dois. O Aqui Há Crime é conduzido por mim, Júlia Pinheiro, tem a produção e também a condução de Marta Gonçalves. A sonoplastia e a banda sonora são do João Luís Amorim, a capa é de Tiago Pereira Santos, com fotografia de José Fonseca Fernandes. A coordenação desta série é da Joana Beleza e a direção de Daniel Oliveira. Este foi o último episódio desta primeira temporada focada em homicídios. Regressamos a Nova Iorque e a Cantanhede para compreender o que aconteceu no quarto 3416 do Hotel Intercontinental,
quando Renato Seabra matou violentamente Carlos Castro, com quem aparentemente mantinha algum tipo de relação. Contámos ainda a história de amor que uniu Maria das Dores e Paulo Pereira da Cruz, duas pessoas que deixaram tudo, mudaram de vida e recomeçaram do zero só para ficarem juntas e depois se transformaram em duas pessoas que não se suportavam. Veio o ciúme, o desrespeito, os problemas, os insultos. E por fim, Maria das Dores ordenou a morte do marido. Recuámos também até aos anos 80 para recordar a história daquele que ficou conhecido como o Mata-7, um homem que matou 7 pessoas numa só noite, incluindo a mulher e uma das filhas. Conhecemos-lhe da história e a infância de miséria. Pelo meio destas histórias, fomos ouvindo quem mais sabe sobre os bastidores do crime, das autópsias às limpezas de locais de morte, passando por tentar compreender a cabeça de quem mata e de quem tanto se interessa por estes fenómenos. Falámos sobre a realidade e também de ficção. Obrigada a quem nos acompanhou ao longo destes 9 episódios. Regressaremos com novos crimes para contar numa nova temporada. Ficamos à sua espera. Até lá! O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.